Começando aqui a nossa gravação, nossa aula. 3, 2, 1, pronto. Então, gente, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre listas encadeadas. E a gente mostrou que a lista encadeada ela é uma estrutura dinâmica em que você vai fazendo com que o elemento se referencie ao próximo. Né? Aqui eu vou trazer aqui um site que é o Visual Algo, que ele mostra várias estruturas de dados. A gente vai mostrar eles depois. Né? E aqui eu vou criar uma estrutura vazia, empty. Certo? Vou inserir agora um elemento. E quando a gente for inserir, a gente tem head e tail nessa lista aqui, que seria equivalente a início e o fim. A cabeça e a cauda da lista. Então, eu vou colocar aqui como início o 14, por exemplo. Criei um elemento. Novo elemento. E tanto a cauda como o tail é a cabeça quanto a cauda é o vértice que está sendo criado. Posso criar aqui agora o 25. Ele vai estar no começo da lista. Então ele vai, eu crio, ele aponta e se torna um novo início. E aí eu posso botar aqui 56, 19, 27 e assim por diante. Se eu quiser buscar algum elemento na lista, vamos ver que eu quero buscar o 25. O que é que ele vai fazer? Ele vai, pesquisa e até encontrar. Uma vez que ele encontre, ele sai e retorna qual foi o item que foi encontrado. Certo? A operação inteira de você percorrer, ela é O de N. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ela é linear, ela é proporcional ao tamanho da lista. Certo? É isso que a gente quer dizer com linear. Ok? Certo, gente? Então, se eu quiser remover, vamos dizer que eu quero remover aqui, eu posso dizer que eu quero remover o primeiro, eu posso remover algum específico, eu posso remover o final, que é o tail, então eu vou até o final para remover. Vamos dizer que eu quero remover o primeiro, eu removo e aí eu faço apontar o novo início da lista para o 19. Né? Essa é uma forma da gente fazer a lista encadeada e através de um aplicativo que é bem visual, certo? Certo? Vocês entenderam basicamente qual é a ideia de uma lista encadeada, gente? Hein? Sim. Ok até agora? Tá. Aí, assim, como é que eu estou mostrando lista encadeada aqui? Eu estou mostrando uma lista que a gente chama de simplesmente encadeada. Então, nesse caso daqui, eu não tenho o head and tail. Eu só tenho o início da lista, que é o head, que eu chamo aqui de lista. Mas eu tenho variações. Eu posso ter uma lista duplamente encadeada, que eu tenho o início e ela vai até o final e ela volta. Ou uma lista circular. E eu posso ter ou não o ponteiro para indicar quem é o tail, que é o fim da lista. Professor, Certo? o senhor pode Diga. retornar na imagem do meio? Essa? Quando chega no fim, porque o fim seria esse triângulo? Como é Não, esse? quando eu chego no fim, é quando eu chego no último elemento e o próximo dele não está apontando para nenhuma posição de memória. O próximo dele vai ser nulo. É uma palavra reservada quando a gente manipula ponteiros no C. Basicamente, eu estou dizendo aí, eu não estou apontando para nenhuma posição de memória. Ok. É.
Mas então, professor, nessa lista duplamente encadeada, vai ter que ter, dentro dessa struct, vai ter que ter 2 ponteiros, um apontando para o sucessor e o outro para o anterior. Exatamente, perfeito. A gente vai ter que ter 2 ponteiros. Um apontando para o sucessor e outro para o antecessor. Eu chamar de próximo de anterior, por exemplo. Certo? Estão tranquilos com isso, gente? Hein? Para mim, sim, professor. Por hora também. Certo. Então, seguindo. Certo. Então, vamos seguindo aqui. Bem, e a lista simplesmente encadeada circular, ela vai próximo, próximo, e ela pode voltar. E a gente pode ter uma lista duplamente, né? Que ela seja duplamente, ela vai e ela também volte e ela seja circular. A gente tem diferentes combinações. Eu não entendi isso aí não, professor. Ó, aqui eu tenho a lista simplesmente encadeada circular. Eu início, próximo, próximo, até que o próximo seja o início da lista. Por isso que ela é circular. Aí fica tipo um loop. Fica como se fosse um loop. Eu não teria exatamente um loop, porque quando eu vejo que o próximo é o início da lista, eu paro ali. Eu já sei que eu percorri a lista toda se eu comecei do início. Certo? Eu tenho como eu detectar isso. Certo? Ok? Ok, Bem, professor. qual é a vantagem das listas? Listas encadeadas alocam espaço não contíguo da memória, e isso é uma coisa importante que a gente ressaltou da importância da gente ter lista, porque quando eu tenho um vetor, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter espaço contíguo. Se eu não tiver espaço contíguo, eu não trabalho com vetor. Certo? Então, se eu não tiver espaço contíguo, porque se eu tiver um vetor com 1000 posições, eu tenho que ter 1000 posições. Essas 1000 posições estão numa região completa da memória sem espaços, certo? Então, eu tenho isso passo a passo. Mas se eu tiver 1 milhão de posições, eu também teria que ter essas milhões de posições passo a passo. A depender de como você esteja usando a sua memória, você pode não conseguir ter as posições todas uma do lado da outra. Então, nem sempre é possível a gente ter espaço contíguo, certo? E a gente usar vetores, certo? Então, eu precisaria utilizar a lista encadeada, utilizar os ponteiros. Aí tem uma coisa interessante. Cada posição ela vai ocupar um pouco mais de espaço. Por que cada posição de uma lista encadeada vai ocupar um pouco mais de espaço? Porque eu tenho que ter um espaço reservado para aquele ponteiro do próximo. Ou se for uma lista duplamente encadeada, para o ponteiro do próximo e para o ponteiro do anterior. Vocês conseguem perceber isso que eu estou falando, gente? Sim, sim, professor. Pronto. Então, mas isso pode ser... Oi? No caso, para o ponteiro para o próximo eu entendo, mas para o anterior, eu não já aloquei a memória, eu não já tenho um ponteiro apontando para ele, por que eu preciso dele novamente? Porque eu tenho que ter um ponteiro para saber voltar. Ah, tá. São coisas distintas. São coisas distintas. Tá. O fato da posição de memória existir é uma coisa. Algo que me diga, olha, daqui você vai para cá é outra coisa. Eu preciso disso. Ó, você está aqui, você quer voltar para cá. Isso que é o ponteiro. Entendeu? Beleza.
certo? Então, isso que é o ponteiro de memória. Isso que é a ideia. Ok? Por exemplo, para a gente visualizar, eu vou criar aqui, vamos dizer assim, vou criar aqui uma posições. Aqui, da posição 1000. Eu vou pensar aqui, gente, numa forma de representar a memória, certo? Então, imagine que eu tenho aqui a memória, assim. E aqui eu vou ter uma variável x, que aqui vai guardar um valor, sei lá, 37. Trinta e quatro. Olha o que eu vou fazer aqui, gente. Presta atenção. Mil e dois. Ó, vamos supor aqui que eu estou pegando uma parte da memória que da posição 1000 à posição 1008. Aqui eu fiz algumas simplificações, gente. Eu estou assumindo, eu não estou assumindo que cada posição de memória, cada tipo de dado vai precisar de mais espaço na memória. Estou assumindo que cada tipo de dado vai usar o mesmo espaço de memória, o que não é exatamente uma verdade, mas só para a gente simplificar e poder se focar. Então, vamos supor que eu vá ter uma lista encadeada em que as posições eu vou definir dessa forma: struct posição, onde ela é formada por um inteiro, que é um valor, e tem um ponteiro chamado próximo. Certo? E aí eu vou criar aqui struct posição asterisco início. Inicialmente eu coloco início como nulo. Aí depois eu crio aqui int x. E aí eu digo que x é igual a 37. A gente eu aloquei espaço, coloquei aqui. Aí eu vou criar a primeira posição. Certo? Aí eu vou fazer como para criar a primeira posição. Posição asterisco novo igual
Eu vou alocar espaço na memória. Como é que eu aloco espaço na memória? Struct. Não. Asterisco. Malloc. Aí eu vou botar aqui o size of struct. Posição. Vou alocar espaço aqui na memória. Certo? Aloquei espaço. O que é que eu vou fazer, gente? O valor que eu vou receber vai ser que valor? 12. E eu vou dizer que o início vai ser igual ao novo, certo? E pronto, criei aqui. E aí, e que novo próximo vai ser nulo. Aí depois eu fiz aqui int y igual a 34. O que eu fiz até agora, gente, foi o quê? Eu vou apagar esses valores aqui, né? Agora, eu criei o início. Inicialmente, esse início era nulo, trazendo o quê? É um ponteiro que está apontando para alguma posição de memória, gente? Sim ou não? Não. Ele está apontando para uma posição nula, né? Ela não vai, ele não aponta para posição nenhuma, está lá como nulo. Não vai. É porque eu tinha visto em algum lugar que quando um ponteiro está assumindo um valor nulo, ele seria um zero. Só que como zero é uma região reservada para o sistema operacional, servia para justamente indicar ao compilador que ele não estava aguardando nenhum endereço. Exatamente Não sei se é isso. isso. Eu não coloquei aqui zero, eu estou colocando aqui nulo, mas é exatamente isso. Na verdade, na memória não estaria nulo, estaria zero. Certo? É exatamente isso. Mas eu vou colocando aqui nulo só para dizer. Aí, o que é que eu fiz? Pergunta. Esse passo de declarar o próximo como nulo, ele tem sempre que acontecer ou não necessariamente eu preciso fazer isso? Olha, a gente tá... Eu estou construindo uma... Qual é o algoritmo que a gente está seguindo aqui para criar uma lista simplesmente encadeada? Você criou a lista, você coloca um novo elemento no início, certo? No início da lista. E o início da lista, originalmente, ele estava apontando para nulo. Então, vai ser nulo ali, certo? Na verdade, aqui ele vai estar apontando para início. Então, ele vai estar dizendo, olha, terminou minha lista aqui. Vamos fazer isso com calma, certo? Então, eu atribuí a x, que valor, gente? Que é inteiro. 37, não foi? Então, até agora, até esse ponto aqui, eu fiz isso, ó. Estão vendo essa parte que está em vermelho? Foi o que eu fiz aqui, até agora. Eu criei um ponteiro, que eu disse que esse ponteiro não estava apontando para nenhuma posição. E eu criei x e atribuí o valor 37 a x. Ok? Mas esse X já está na lista? Eu não entendi. Não, x aqui não é uma variável. É qualquer. É porque eu estou querendo mostrar para vocês que a lista ela vai se organizar usando o espaço de memória que existe. E aí, no caso, no meio da criação da lista, tem uma outra variável de memória que vai ocupar um espaço logo depois de início. Entendeu?
Ah, entendi, professor, entendi. Pronto. Aí agora eu crio o novo, que é uma nova posição de memória. Então, o novo vai ser esse cara aqui. E o que é que eu faço? Eu digo que o valor dele é 12 e que o próximo vai ser o valor que estava início. Qual é o valor que estava início, gente? Null. Então, aqui eu coloco 12 como valor e próximo como nulo. Certo? E agora eu digo, isso melhor, eu faço isso, na verdade, e aí depois, só depois que eu digo que início igual a novo. Início passa a ser quem agora, gente? 1002. Início agora é novo. E agora eu criei o y e disse que y era quem? 34. Vocês entenderam esses passos aqui mostrando na memória, gente? Conseguiram acompanhar isso? Entendi. A coluna B é as posições na memória, né? Isso. E a C tá os valores dentro das E variáveis. quando é uma estrutura, aí eu vou usar o D também para colocar o próximo. Certo? Quando couber, eu tenho valor e próximo. Certo? Quando couber, nem sempre isso aí vai ter sentido. Bem, e agora eu vou criar uma nova posição. Aí eu vou fazer de novo. Novo vai ser agora... Vou criar uma nova posição. Então, essa variável novo agora, ela vai ser... Vou alocar novamente aqui um valor. Que valor que eu vou alocar, gente? Aí eu vou dizer... Novo valor igual a... Botar aqui 47. Então, eu vou colocar aqui 47. Novo próximo é igual ao início. Quem é início, gente? 1002. Então, novo próximo vai ser quem? 1002. E aí eu faço o que agora? Início igual a novo. Quem vai ser início agora? 1004. Dizendo o que, gente? Que início vai apontar para que valor? Para o valor 47. E aí depois vai apontar para quem? Para o valor 12. 1002. Para a posição que tem o valor 12, que depois vai apontar para quem? Para lugar nenhum. Aí termina a minha lista. Então, minha lista até agora vai ser isso aqui. Entenderam? Mais ou menos, porque o 12 ali... Porque eu estou pegando pelos valores. Quem é o início da lista? É a posição 1004, que está com que valor na posição 1004? 47. E está mandando ir agora para que posição? 1002. Quem é que está no... Qual o valor que está na posição 1002? Ah, o 12, entendi. 12. Que está mandando agora ir para que posição? Nenhuma. Aí eu paro a lista ali. Certo? Aí eu posso agora colocar um outro valor. Então, vou colocar aqui, sei lá, 32. Quando eu colocar aqui 32, olha o que vai acontecer. Eu vou alocar novamente um novo. E aí eu vou colocar aqui 32. O próximo vai apontar para o início. Quem é o início, gente? 1004. Então, o próximo vai receber o valor 1004. Ou seja, 32 está apontando para a posição que está o 47. E aí eu faço início igual a novo. Quem é o início agora? 1005.
Isso quer dizer que agora eu tenho uma lista que ela começa na posição 32, depois vai na posição que está o 32, depois ela vai para a posição que está o 47, depois ela vai para a posição que está o 12, e aí eu termino minha lista. Tá claro, gente, isso? Alan, eu realmente me perdi aqui. Eu só não entendi porque é que nenhum está apontando para o 1003, para a posição 34, o valor 34. Porque o valor 34 ali não tem nada a ver com a lista. Esse int y igual a 34. A posição que foi alocada ali para uma memória, para uma variável qualquer. Certo, mas nesse caso, essa memória alocada, ela vai estar sempre contígua às outras, ou ela poderia ter um endereço qualquer? Ela poderia ter endereço qualquer. Eu coloquei ela aqui para mostrar que a nossa, e também o X, que é o 37, para mostrar que a lista encadeada, ela funciona quando eu não tenho a memória toda contígua, reservada para mim. Entendi, mas nesse caso, se eu quisesse que o 34 ficasse na posição 1003, eu usaria um ponteiro para isso, não é isso? Você poderia usar explicitamente um ponteiro para isso. Ok. Do jeito que está aqui, você coloca. O compilador ele vai escolher a melhor forma para poder organizar essas coisas. Certo? Aqui eu dei um exemplo, mas pode ser que quando eu compile, o compilador tenha adotado uma outra forma de trabalhar. Certo? Certo, gente? Bem. E aí agora eu vou de novo. Aí eu faço agora uma nova posição. Nessa nova posição, eu vou colocar o valor, sei lá, 13. Aí eu coloquei o valor 13 nela. Eu disse que novo próximo aponta para início, que é início 1005, então novo próximo vai receber o valor 1005. E início vai ser novo, que é 1006. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou agora colocando um novo elemento aqui, que é o 13. Certo? E aí, agora eu posso chegar aqui e fazer, sei lá, int z igual a 42. Quando eu fiz isso, eu criei uma outra variável aqui, que é o z. E ela recebeu o valor 42. Ou seja, do nada eu crio uma nova variável. Certo? Aí eu posso chegar e, de novo, criar uma nova posição. Novo. E aqui eu boto, sei lá, 89. E 89, eu digo que o próximo dela é o início, que é 1006. Ou seja, o próximo, esse 89 vai estar apontando para a posição onde está o 13. E eu digo que início é igual a novo. O início agora é o 1008. Ou seja, eu vou ter aqui agora o 89, início apontando para 89 e 89 apontando para a posição 13. 32, depois 32, 47, 12, até o final, que é nulo ali. Certo? Vocês entenderam esse exemplo, gente? Te mostrou o exemplo aqui, mostrando um simulacro, não, uma simulação de como seria isso na memória. Tá claro para vocês? Qual é a ideia da lista encadeada e por que a lista encadeada ela consegue trabalhar com espaços que não são contínuos?
na memória. Para mim tá, professor, mas eu queria saber sobre algo que você falou, é que você disse que o compilador podia escolher, né, a melhor forma de guardar esses valores. Tipo, ele pode, durante, sei lá, a execução, alterar o endereço da memória de uma variável? Não, ele não pode alterar essa memória, a priori. É porque eu estou dizendo o seguinte, é que a forma exata como se dá essa alocação pode não ser dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Eu estou fazendo algumas simplificações, tentando mostrar de uma forma mais didática. Mas o compilador ele pode ter do projeto dele de alocação de memória uma outra forma de alocar isso. Sei lá, diferente, em outras posições, em outra forma na memória. É só para a gente não ficar preso e assim, vai ser feito exatamente desse jeito. Entendeu? Ah, entendi. E ainda tem a questão de outros programas, né, do computador pode estar assim usando endereços próximos ali Olha, a princípio, hoje em dia não, porque o que acontece? Na maioria dos sistemas operacionais, aliás, todos os sistemas operacionais modernos, nós temos espaço de endereçamento segregado. Então, cada aplicação ela usa o seu espaço de endereçamento próprio. Ah, entendi. Mas, por exemplo, quando eu aprendi ponteiros, acontecia isso. A gente rodava o Windows 95, 98, e na verdade esse Windows ele rodava em cima, ele era uma interface gráfica, não era um sistema operacional completo, ele interagia com o Microsoft DOS, e aí no DOS você tinha espaço compartilhado. Então, você, na verdade, poderia ter outros programas que estariam alocando também nessa memória. E aí eu me lembro claramente disso, que se você trabalhasse com ponteiros de forma incorreta, você podia, do nada, fazer com que os ponteiros eles alocassem de forma... eles alocassem espaço, fosse de um outro programa, e isso poderia fazer, de repente, que o seu programa travasse. Aconteceu algumas vezes comigo, quando a gente estava aprendendo a usar ponteiro. Hoje em dia, assim, aí travava o computador inteiro. Hoje em dia, se você fizer alguma coisa do tipo, pode, no máximo, travar somente o seu programa, por causa de uma alocação não prevista, alguma coisa que faz de errado, pode travar somente o seu programa e não vai afetar os outros programas, porque os espaços de endereçamento são distintos. Certo? Certo, então, obrigado, professor. A ideia basicamente é essa. Certo? Bem, tá claro isso, gente? Vamos seguir adiante. Então, quando eu vou criar, como eu falei aqui, você tem uma estrutura e aí você cria ali o ponteiro de início da lista e cada vez que você cria um novo, você aloca uma posição nova, designa o valor, faz o próximo apontar para o início da lista e início apontar para essa nova posição. Cria uma nova posição de memória com uma lock, coloca o valor, próximo aponta para o início da lista e início aponta para o novo. E assim por diante. Ok? Foi isso que a gente mostrou. Essa forma tá tranquila para vocês, gente? Aí sim, professor. Perfeito. Tá ótimo. É a primeira vez no último mês que eu tô realmente entendendo o ponteiro, porque antes estava uma coisa muito abstrata para mim ainda. Mesmo nas matérias práticas, estava muito abstrato. E agora realmente entendi.
Assim, parece que é um pouco de escovar bit, mas eu gosto de mostrar ponteiro, a gente entendendo o conceito, meio que vendo o que é que tem a memória. Porque quando a gente vê o que tem na memória, assim, na verdade, não é exatamente assim, só para ser claro, né, para ser preciso. É mais ou menos, a memória vai estar uma coisa parecida ali, se você for ver de fato, você vai ver um pouquinho mais de detalhes, um pouquinho mais de cuidado, mas basicamente é isso, né? Aí a gente entende exatamente como é que as coisas estão sendo criadas, né? Como as coisas estão sendo reportadas. Ok? Bem, então como é que a gente percorre uma lista para achar um valor específico? Aí tem algumas questões. A primeira coisa é que a gente, a priori, está tratando com o conceito de ter uma lista que não que ela não é ordenada, certo? Então, se ela não é uma lista ordenada, o que é que a gente tem que se atentar, gente? É que a gente vai ter que percorrer do início até o final da lista. Perfeito? Para achar qualquer elemento. Concordam comigo? Hein, gente? Ô, professor, mas para eu percorrer a lista, eu vou ter que percorrer, na verdade, os ponteiros, né? Você percorre Então, ela a partir do início e vai até achar o elemento ou até chegar no final da lista. então, mesmo se a lista, os números, os valores estejam ordenados, você vai, para eu pesquisar, eu vou ter que percorrer ela toda, independente. Vai ter que percorrer ela. Se tiver ordenado, você pode ter uma pequena otimização do tipo. Se eu estiver procurando o 152 e eu cheguei no 160, eu sei que não tem mais 152. Pode ter 1 milhão de elementos a mais naquela lista. Mas aquele elemento ali eu sei que não tem, se ela estiver ordenada. Mas é uma otimização muito pequena, muito específica. Então não dá para botar busca binária aí não, professor? Não dá para botar busca binária. Por que não dá para botar busca binária aqui, gente? Eu consigo, com um único passo, ir para o meio da lista. Dessa lista até eu consigo, porque ela tem 3 elementos. Mas uma lista de 1 milhão de elementos, eu consigo dizer, olha, eu quero ir no elemento do meio. Consigo? Não. Não. Você tem que percorrer ela até você chegar no meio. Eu tenho que percorrer ela até os finalmente. Então, eu não consigo chegar até o elemento eu tenho que percorrer ela até o meio. Então, não tem sentido a gente falar aqui em busca binária. Certo? Não tem muito sentido a gente falar aqui sobre busca binária, porque eu não tenho como fazer isso. Se a gente quisesse implementar algum método de ordenação, que já foi até passado aqui, algum mecanismo de ordenação, quais seriam os mais viáveis ou talvez os únicos que encaixariam nessa lista, né, de percorrer e, por exemplo, ordenar? Qual que vocês acham, gente, que seria o método de ordenação que a gente viu que seria viável na lista encadeada? Bem, tem o de inserção e tem o outro que eu esqueci o nome, né? Gente, todos os métodos de inserção que nós vimos, eles foram projetados para vetor. Eu, pensando agora livremente, uma coisa que vocês poderiam fazer era o seguinte: você pegar a sua lista, criar uma lista auxiliar, pegar cada elemento da primeira lista e inserir na segunda. E aí você vê em que ponto que você insere. Se você insere no início, você insere alguns elementos para frente. E aí você estaria fazendo uma adaptação daquele algoritmo da inserção. Mas mesmo o algoritmo de inserção, ele não foi feito para trabalhar em lista encadeada. Ele foi feito para trabalhar onde, gente? Num vetor. Um vetor, entendi. Tem o Bubble Sort, não? Serviria? Eu acho que o único que poderia se adaptar dos que a gente viu seria a inserção,
Mas se eu pensando em eu pegar de uma lista e levar para outra lista. Dessa forma. Certo? Então ia ter que ficar entrando na lista, aí comparar isso com o próximo, aí começar de novo, aí tipo o segundo com o terceiro e aí depois o primeiro com o segundo agora, né? Seria muito trabalhoso, né, nesse caso. Seria muito trabalhoso. Seria muito trabalhoso. Então teria que pensar como Mas a gente dá para eu acho que o senhor já falou sobre isso, como é uma lista, né? Se for para inserindo, já dá para inserindo ordenadamente, né? Que é mais fácil. É só ir comparando o atual com o próximo junto com o novo valor, não seria assim? Você tentar procurar o ponto de inserção. É muito mais fácil você fazer desse jeito. Certo? Ok até agora, gente? Até então, tudo bem. Perfeito. Então, como é que a gente percorre essa lista para achar o elemento de valor Y? Eu vou ter aqui, ó. Eu começo com um ponteiro, chamei aqui de busca. Eu digo que esse ponteiro vai começar no início da lista. Enquanto esse ponteiro não for nulo, ou seja, enquanto eu tiver no elemento existente da lista, eu vou ver o valor dele. É igual a y, que é o valor que eu quero? Então eu achei e saio. Se não for igual a y, então busca passa a ser quem? O próximo, que é busca próximo. Eu vou percorrendo. Então, busca passa. Tá aqui, busca valor. É Y, não, é Z. Busca passa a ser busca próximo. Busca valor é Y, é. Eu achei, saí da minha lista. Certo? Se eu percorri e não achei, o que é que eu vou ter que fazer aqui, gente? Eu vou dizer o quê? Se busca for nulo, é porque eu não achei. Eu cheguei até o final. Eu vou dizer que não estava na minha lista. Vocês conseguem ver como é que esse algoritmo é bastante simples? Hein, gente? Nesse caso, você já sabe que você tá procurando o valor Y, não é isso? É. Tá. Porque a ideia de você buscar é você saber que valor que você está procurando. Certo? Ok? Mas se fosse uma lista de 500 alunos, por exemplo, aí você não sabe onde está tal aluno, então fica inviável, né? Não, assim, qual é o problema desse algoritmo? Ele vai se executar em quantos passos, gente? Tamanho da lista. Ele Se vai ser não um tiver, vai algoritmo ter. linear. Todos os algoritmos que a gente manipular com a lista, parte do pressuposto que a gente vai ter que percorrer essa lista. Certo? Então, ele é um algoritmo linear. Certo? Ele é O de N. E se a gente quiser apagar um elemento, gente, imagine que eu localizei o Y e agora eu quero apagar o Y. Como é que isso vai acontecer? O que é que isso vai acontecer? Hein? Você desencadeia ele? Eu vou ter que achar ele e retirar ele da lista. Como é que eu faria isso? Eu tenho que identificar o anterior a ele, fazer que o próximo desse anterior aponte para o próximo dele. Identifica o anterior e o próximo. O anterior vai apontar para o próximo. Ok? Como é que eu faço o anterior apontar para o próximo, gente? Primeiro eu tenho que identificar quem é o próximo, quem é o anterior. O próximo é fácil porque eu tenho busca próximo. Eu tenho busca anterior, gente, nessa lista. Hein?
Acho que nessa Não. lista não, né? Não, porque ela é uma lista simplesmente encadeada. Se ela fosse uma lista duplamente encadeada, eu teria como fazer isso. Certo? Então, eu achei, fiz o anterior apontar para o próximo e apaguei o elemento da lista. Como é que seria isso, gente? Eu vou ter aqui um ponteiro busca e um ponteiro anterior. Inicialmente, anterior é nulo quando eu estiver no início da lista. E aí eu vou até, enquanto busca for diferente de nulo, eu vou buscar. Se eu achei o valor, eu vou apagar. Se eu não achei, busca vai ser busca próximo e o anterior passa a ser quem era a busca. Então, eu faço anterior é igual a busca e busca é igual a busca próximo. Então, busca estava aqui, aí eu fiz busca, vim para... Eu fiz anterior, vim para aqui e busca, vim para cá. Mas, se eu achei o valor, aí eu vejo. Anterior é diferente de nulo, gente. Se anterior for diferente de nulo, quer dizer que eu achei o valor, mas não foi no primeiro elemento da lista. Então, eu vou fazer com que anterior próximo aponte para a busca próxima. Mas se anterior for igual a nulo, quer dizer que o valor que eu achei é no começo da lista. Então, o início passa a ser busca próximo. Em qualquer dos casos, a gente já retirou o Y da cadeia, eu libero busca e saio do meu algoritmo. E aí nós temos algumas questões, nós temos inserção em ordem, como é que a gente faz para inserir no ponto adequado. A gente tem para os problemas de lista duplamente encadeada, inserção ordenada, lista circular, certo, gente? Então, eu vou fazer uma atividade com vocês. Ao invés de simplesmente eu mostrar para vocês como faz, na próxima, eu quero que vocês tentem fazer os algoritmos de inserção, remoção e busca, pensando na lista duplamente encadeada, simplesmente encadeada circular e na lista ordenada. Inserção, remoção e busca. E a gente vai discutir na próxima aula. Quem conseguir fazer, a gente vai mostrar e vai tentar discutir como é que a gente faz a adaptação desses algoritmos, porque são listas um pouco diferentes e os algoritmos vão ter pequenas modificações. Eu quero que vocês tentem pensar como é que a gente resolve isso. Ok, gente? O senhor pode retornar um slide, professor, por favor? Onde tem o algoritmo? É nesse aí. O próximo, eu entendi, porque o anterior você começa dando um valor de nulo lá para ele. Uhum. Mas esse próximo, ele não aparece em nenhum outro lugar, ele não houve nenhuma declaração no algoritmo. Não, busca próximo é o ponteiro que diz que é um próximo elemento. Que a gente, quando construiu a lista, todo ponteiro, toda posição tem um valor e tem um próximo que aponta para o próximo. Aqui é o valor, aqui é o próximo que aponta para o próximo valor e o próximo que no caso aqui aponta para nulo, porque a lista está vazia. Ok. Quando você criou a lista, você fez o inserir, a gente manipulou esse próximo, entendeu? Entendi. O próximo é o ponteiro dentro da struct, Sim, né? exatamente. Professor, como eu faria para apagar, tipo, todas as ocorrências de um número aí? Porque nesse algoritmo ele só apaga uma vez. É só tirar o break. Que ele vai fazer Aonde? isso. Aqui no A eu não tenho break, porque ele sai desse loop. Tira o break, porque toda vez que ele achar, ele vai fazer a mesma coisa, de apagar. Entendi. Então, e gente... se der um free também, busca também, apaga a lista toda. Não, esse free busca aqui, ele está apagando o valor que eu achei. Mas se eu botar ele fora desse if, ele vai apagar a lista toda. Ele vai indo elemento por elemento e apagando. Certo? Libera a posição.
Ok, gente? Então, então, na próxima aula, eu quero que vocês façam inserção, remoção e busca para duplamente cadeada, lista simplesmente cadeada circular e a lista com inserção ordenada. Alguma dúvida mais, gente? Professor, repete isso daí. É duplamente encadeada. Lista encadeada, duplamente encadeada, lista simplesmente encadeada circular e lista simplesmente encadeada ordenada. Fazer inserção, remoção e busca. Por que você não coloca isso no bloco de notas e posta lá? É melhor. Pronto, eu vou colocar isso no... Escreva, é melhor. Eu vou colocar isso no canal. É melhor. Botar onde... Não, bota aqui no Teams, escreva um bloco de notas. No canal do Teams. É melhor. Certo? Então, colocar inserção. Coloca esse slide lá também, se possível, por favor. E busca. Eu acho que eu já tenho esse slide. Os seguintes casos. Lista duplamente encadeada. Lista lá. Pronto. Coloquei isso aí na lista. Ok, gente? Então, até a próxima semana. Eu quero que vocês todos façam esse exercício e a gente vai tentar corrigir, tentar entender como vocês fizeram e seguir adiante no assunto, ok? Beleza. Beleza, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tenham uma boa semana para vocês.